Voltando com os nossos conteúdos técnicos, hoje vamos abordar um assunto muito interessante que é erro de comunicação em VRF, tá? Creio eu que seja um dos erros mais comuns que o profissional em campo se depara diariamente, pois é algo de um certo modo complexo e amplo, tá? Então nós iremos abordar algumas causas, né? Porque os fatores podem ser diversos, tá? Mas primeiro, antes de começarmos, nós temos que entender o que é a comunicação, tá? Comunicação nada mais é que o ato de transmitir uma mensagem, aonde vai haver um emissor e um receptor, tá bom? No momento em que essa linha de transmissão, essa linha de informação sofre alguma irregularidade, nós vamos dizer que existe uma falha na comunicação. E isso acontece no equipamento que possui a tecnologia inverter, principalmente no caso do VRF, onde você tem a unidade condensadora conversando com a unidade evaporadora, tá bom? Então aqui eu fiz uma imagem para ilustrar isso. Percebam que a unidade condensadora ela manda perguntas para os módulos escravos, para as unidades evaporadoras, e em contrapartida uma resposta das unidades para a mestre, informando que existe um diálogo saudável entre as duas e que não existe nenhum tipo de anormalidade. Caso exista uma irregularidade em algumas das unidades internas ou externas, vai haver o que nós chamamos de erro de comunicação, tá bom? Eu listei aqui três casos, três fatores para o caso de erro de comunicação, sendo que existem inúmeras, dezenas de fatores que podem influenciar na comunicação ruidosa de um equipamento com tecnologia inverter e no caso do VRF, tá bom? Um dos mais comuns é o cabo de comunicação, o cabo de transmissão, tá? Cada fabricante estipula o tipo de cabo que você deve utilizar. Alguns estipulam que o cabo tem que ser do tipo shieldado, outros utilizam cabo do tipo PP. Independente, o cabo que você esteja utilizando é um dos fatores mais comuns para o erro de comunicação, tá? Cabo de comunicação oxidado ou um cabo de má qualidade ou emendas mal feitas, tá? É um grande causador de erro de comunicação. Nesse exemplo aqui, ó, é um cabo de comunicação oxidado, tá? Então isso daí interfere diretamente na comunicação entre as unidades. Placa de unidade evaporadora danificada também é um causador que ele pode parar não apenas a unidade com falha, mas também todo o sistema, porque como já abordamos anteriormente, o sistema VRF trabalha com processo de endereçamento. Então, se no processo você endereçou 10 e por algum motivo uma unidade evaporadora ela perde a comunicação com a condensadora, o sistema vai perceber uma divergência. Então, isso vai gerar ali um erro de comunicação em todo o sistema. Alguns fabricantes, você tem apenas o erro específico da unidade, ela vai exibir um código de erro e as demais continuam em operação. Outros, por uma questão de segurança, todo o sistema entra em alarme de comunicação, tá bom? Placa da unidade condensadora também é comum, tá? Principalmente na placa mãe ou na placa quando o modelo do VRF possui, onde é conectado os cabos de comunicação, às vezes estão oxidados, sofreu um curto por uma variação muito brusca na rede elétrica, tá? Então, quando uma dessas placas estão com algum tipo de irregularidade, elas não vão conseguir estabelecer a comunicação com as unidades internas, tá? Então, a partir do momento que você não estabelece a comunicação com as evaporadoras, ela não vai localizar nenhuma, vai gerar ali o erro de comunicação. E por último, um quarto item que eu não coloquei ali na lista é a inversão dos cabos de comunicação, tá? Hoje em dia os fabricantes estão colocando tecnologias que aperfeiçoaram isso, que você não precisa seguir um padrão de polaridade de cabos, tá? Que você, caso você inverta durante a instalação, o sistema automaticamente corrige. Porém, alguns modelos de VRF não possuem ainda essa tecnologia. Caso você inverta a polaridade entre condensador e evaporadores, ele vai ali causar um erro de comunicação também, tá? Então é isso, galera. Um vídeo curto, básico, abordando alguns dos fatores que levam ao erro de comunicação, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.